tema de hoje é muito legal. O tema de hoje é TDAH, transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. Só para a gente ter uma ideia, veja bem, o Google tem um aplicativo de buscas por palavras, por temas, enfim. Eu fui fazer uma busca sobre o TDAH nesse aplicativo e imagina, gente, o TDAH é uma das palavras, uma das siglas mais utilizadas e mais pesquisadas pelas mães. Num total, num mês, a gente é capaz de ter 1 milhão de buscas por TDAH. Isso dá mais ou menos 30 mil pesquisas por dia. E eu estou falando do TDAH. Você sabe que, dentre essas buscas, algumas variações acontecem. As pessoas, às vezes, confundem, põem só TDAH, ou cuidados com o TDAH, quem é TDAH, por que TDAH, enfim. Todas essas questões vão surgindo e veja, essas buscas vão se multiplicando. Está entendendo por que é importante? TDAH faz parte das preocupações das mães. Vamos ouvir um pouquinho sobre isso? Para falar sobre esse tema, eu convidei a neuropsicopedagoga Vanessa Carvalho, que vai trazer muita informação bacana para a gente. Vanessa, seja bem-vinda. Estou adorando você estar aqui. Tem muita coisa para falar, não tem? Sim. Então, se apresente, tá? Eu agradeço o convite de estar aqui. Assim, desde quando eu te conheci, me identifiquei bastante. Você, assim, uma profissional exemplar. Muito obrigada. E, Vanessa. assim, eu sou neuropsicopedagoga, atualmente cursando psicologia, que é uma profissão que eu amo de paixão, né? Estou aí no 5º semestre. Sou gestora lá do Espaço Educare, que é um espaço que tem vários profissionais da saúde e educação. E hoje estou voltando aí a minha carreira para mentoria de profissionais. Estou lançando um e-book agora, dia 30/7, agora, domingo, que vai ser para profissionais que querem iniciar na carreira. Então, assim, faço atendimento clínico de crianças, né, com transtorno e dificuldade de aprendizagem, e agora lançando a mentoria para os profissionais. A Vanessa também tem uma outra característica muito importante. Além de mulher profissional, ela é mãe de TDAH. Sim. Portanto, ela vai poder colaborar bastante com a gente, trazendo as informações do cotidiano dela, do cotidiano e do dia a dia. Na verdade, vamos iniciar nossa pergunta de uma forma bem direta e reta, né, Vanessa? Para quem não sabe, o que é o TDAH? Então, TDAH é um transtorno neurobiológico que tem características, né, genéticas ali, e as características do TDAH são impulsividade, hiperatividade, desatenção. Às vezes a gente, né, a maioria das pessoas fala muito do TDAH hiperativo e impulsivo, mas também a gente tem o TDAH que é somente desatento. Então, aquela criança que é muito quieta, mas que também não presta atenção nas coisas, esquece uma coisa ali, outra lá, na hora da aula não fica muito atento, não consegue concentrar e nem prestar atenção. E com isso vem aquela dificuldade, né, que nós profissionais recebemos muito em consultório da criança que não consegue aprender o que tem dificuldade por conta do TDAH. E, na verdade, também, mães, o TDAH, ele tem uma característica hereditária para muitas coisas, não é? E, de certa forma, o TDAH, ele mexe com o nosso lobo frontal, que é a região que dá conta de controlar, né, de inibir ou não as emoções, os sentimentos, os pensamentos, enfim. Sim. Então, essa desorganização pelo TDAH, às vezes acontece por uma questão química. Sim. E, por ser, às vezes, uma questão química, tratar do TDAH exige medicamento, mas a gente vai falar disso. Não só medicamento, né? A gente vai falar de todo o trabalho multidisciplinar que é fundamental para acolher, cuidar e entender o indivíduo com TDAH. Mesmo porque TDAH não é só em criança, não, Vanessa? Sim, adultos também. Adultos, adolescentes, a gente consegue perceber isso de uma forma bem marcada, não é? A gente fala muito, né? Hoje em dia tem muito diagnóstico, mas a gente vê que tem uma porcentagem aí, pelos estudos, né? Que tem, acho que, se eu não me engano, crianças 5%, adulto também tem uma taxa de porcentagem que não é tão pouco. É que a gente talvez não tinha tantos estudos e não tinha tanto conhecimento, então
não tinha o diagnóstico, né? Hoje a gente tem mais facilidade de ter esse diagnóstico devido ao conhecimento que os profissionais também têm, né? E é verdade, não, Vanessa, sabe o que eu acho bom que as pessoas saibam? Às vezes eu escuto algumas pessoas falando assim, nossa, agora parece que tudo é transtorno, tudo é transtorno, viu? Não tem mais criança mal educada, não tem mais criança que... Não, gente, é que hoje a gente consegue ter o diagnóstico. Sim. Eu não acho que a gente tem que ficar refém do diagnóstico para começar a trabalhar, Sim. mas ter o diagnóstico é fundamental. Porque tendo o diagnóstico, a gente consegue dar uma linha de atendimento segura, fazer Sim. de fato as intervenções. Sim. Não é? Com o diagnóstico a gente consegue ali, né, saber direcionar aquilo que a gente precisa trabalhar, atender aquela criança, né? Eu que falo muito de criança porque meu atendimento é focado em crianças, né? Mas do indivíduo em geral, né? Com o diagnóstico a gente consegue clarear ali as ideias e saber, nossa, isso realmente vinha do TDAH, era por isso que era assim, então consigo tratar e atender e ajudar melhor nessa área devido a saber realmente qual é a dificuldade que a pessoa tem, né? Você sabe que você trabalha a criança e eu no consultório atendo com a psicanálise as mães, né? Então a gente consegue ver essa relação muito próxima das angústias. Verdade. E eu sei que isso acontece muito, Sim. não é? Para falar nessas questões de sentimento, como que a gente consegue enfrentar todos esses desafios que são gerenciados, né? São eles todos gerenciados ao mesmo tempo, ter um equilíbrio emocional, conseguir levar ao médico, levar aos atendimentos, voltar para casa, dar conta da família, dar conta... E tudo isso tendo que ter paz para fazer, para ainda não instigar mais a criança que tem o transtorno do déficit de atenção e a hiperatividade. Eu vejo assim, para as mães, né? Que tem crianças com transtornos, não só TDAH, mas falando do TDAH, no início, assim, é bem complicado. A gente se vê numa situação, assim, num momento que parece que o mundo está caindo na sua cabeça, você tem, às vezes, tem mães, né, que têm o medo do diagnóstico por não saber o que fazer, tem outras que já buscam o diagnóstico, mas aí depois que vem o diagnóstico, e aí? Como que é, né? Antes disso já era uma luta, né, um sofrimento, porque, como você disse, a organização, você vê que aquela criança não consegue se organizar direito, tem um monte de coisas que derruba e cai e não faz o que era para ter sido feito, a reclamação da escola, às vezes põe num curso, numa aula, alguma coisa, a criança tem dificuldade também, aí o professor que reclama que lá também não conseguiu fazer. Então, todas essas, né, essas reclamações aí vêm todas sobre a mãe, né? Então, essa carga que a mulher leva, né, não só a mãe, né? A mãe leva não só de ter a criança ali com dificuldade, mas também, às vezes, de sentir aquela culpa por não conseguir ajudar mais, né? Isso acontece muito e a gente vai indo, mas chega um momento, pelo menos no meu caso que eu percebi ali, quando a criança está um pouquinho maior, que já está ali no quarto ano, onde as dificuldades começam a aparecer muito mais na escola, a escola começa a te reportar o que tem acontecido, parece que a gente está carregando um elefante nas costas. Então você começa a perceber e fala, poxa vida, alguma coisa aqui não está certa. Só que aí você começa a perceber que nesse ponto você já está desgastada, já está cansado, o psicológico já está abalado, o casamento às vezes já também, porque as relações vão ficando difíceis dentro da casa, porque às vezes principalmente, né, às vezes a criança hiperativa, ela dá muito trabalho não só em casa, mas em todos os ambientes, né? Ela não consegue ter o controle ali, né, de se comportar num lugar, não é porque ela não quer, mas é porque ela não consegue. Então, nesse momento, a mãe se estressa, o pai se estressa e geralmente, muitas vezes fica, né, aquela culpa, a mãe não consegue controlar, não consegue segurar, não conseguiu manter o filho quietinho aqui no lugar. Então, essa mãe vai carregando aquela carga. Chega uma hora que a gente se depara, assim, começa a pensar, fala, poxa, alguma coisa não tá legal. Eu acredito que nessa hora até que a mãe deva buscar ajuda, nem todas buscam. Geralmente a gente vai deixando. Primeiro cuida do filho, né? Aí quando o filho está lá, já melhora, o TDAH já está mais controlado, já consegue se organizar mais, porque chega uma hora, tanto a criança como o adulto, né, vai tendo tratamento, os profissionais que ajudam, às vezes a medicação, a criança vai conseguindo, né, se regular melhor, conseguindo se organizar melhor. Aí que essa mãe vai começar a falar, poxa, eu existo.
Eu tô aqui, será que eu posso fazer alguma coisa por mim, né? Mas de início, assim, é bem complicado, é muito puxado. E a gente sabe que quando existe o diagnóstico do transtorno do déficit de atenção e a hiperatividade, como você colocou, o transtorno ele pode ou não estar acompanhado a uma predominância da hiperatividade, pode ou não estar acompanhado de uma predominância da impulsividade, enfim, Sim. a predominância do transtorno do déficit de atenção e da hiperatividade. Sim. Tanto que, gente, a gente tem que estar muito atento a esse desenvolvimento da criança. Sabe uma outra coisa que eu sempre vejo, agora eu estou lembrando, você está falando, eu estou lembrando do consultório, que às vezes eu atendo bastante, crianças que têm o transtorno do déficit de atenção, mas que têm junto com eles, de comorbidade, né, como comorbidade, o transtorno opositor desafiador, o TOD. Normalmente, os dois caminham juntos, né? Que estão também muito associados ao TEA. Quem tem o transtorno do espectro autista pode vir também, pode vir a ter como comorbidade tanto o TDAH quanto o TOD. Mas o TDAH associado ao TOD é uma situação muito complicada da gente cuidar de fato. Sim. Você tem que ter um olhar muito interdisciplinar para isso. No caso do TDAH, eles já têm uma desregulação ali na parte, né, na questão emocional. Então, às vezes, aquela criança TDAH está super feliz, passa 5 minutos, ela também já está mais, sabe? Alguma coisinha que acontece já se fecha. Então, eles têm essa oscilação, assim, de humor. Não como o TOD, mas tem um pouco disso. Então, acredito que com o TOD... assim, a situação fica muito mais difícil até de se controlar em casa, tudo, né? Porque o TOD a gente sabe que a gente tem que ter, né? Assim, aquele manejo para lidar. Eu também já fiz atendimento de criança com TOD, que não é fácil. Tem dias que eles não estão afim e não adianta. Então você tem que saber conversar, saber levar, propor uma outra coisa naquele dia para que ele consiga falar, não, vou fazer. Mas se ele falar, não estou afim disso, não quero agora, você tem que saber, né, manejar ali para até não ficar uma situação, né, constrangedora tanto para a criança, para a gente, porque não é que ele não quer, né? A característica do transtorno é essa, né, de ser opositivo, de não... Tem horas que tem momentos que eles ficam inflexíveis, assim, a gente não consegue, né, aquela flexibilidade de falar, não, vamos trocar de atividade, às vezes não quero. E até a própria figura de autoridade ao qual, né, eles têm uma resistência muito grande. Nossa, a criança com o TOD, se você quiser falar, olha, não sai lá fora, tá chovendo, pega um guarda... Eu vou sair, não vai molhar. Mas tá chovendo muito, não tem problema, eu vou por trás da muretinha. Não, sempre haverá algo a fazer que permita com que ele faça o que ele quer. Não é? E no início, o TOD, quando a criança assim, ainda não tem o diagnóstico, bem no começo, a gente até confunde assim que aquela criança tem aquela personalidade mais forte, sabe? De falar, ele tem um gênio, nossa, ele falou que ele vai. Então, no começo, você começa a achar que é um gênio mais forte, que ele tem uma personalidade mais forte. Mas depois você vai vendo que, na verdade, quando o diagnóstico é de TOD realmente, é bem mais, né, bem mais profundo, assim, não é só... Eu gosto muito de um psicólogo que eu ouço bastante, que é o Léo Fraime, que ele diz assim, criança não tem personalidade forte. Não adianta você querer justificar a atitude do seu filho porque ele é uma criança de personalidade. Porque ele nem formou ainda dele. Então, não adianta você querer ficar trazendo uma desculpa para o que está acontecendo. Vá buscar atendimento, vá buscar ajuda, vá conhecer o que está acontecendo. Não é? Porque senão há um domínio da criança na casa e você vai ficar maluca, mãe. Você vai ficar maluca. E hoje a gente tem muito isso, né? De deixa a criança ter a liberdade de se expressar, de falar. E aí, com isso, entra essa questão, né, de personalidade. De, tipo, que ele tem personalidade assim, deixa ele se expressar. Mas, às vezes, não é, né? A gente vê que precisa de uma intervenção, até de
de saber como lidar com a situação, fazer com que a criança entenda. É difícil no caso do Todd, mas assim, tem que ter um manejo diferente para poder lidar. E ele associado à hiperatividade, imagina, né? Fica uma coisa fica bem muito complicada, porque é a impulsividade com a negação, a impulsividade com a tomada de atitude inconsequente, não é? E assim vai, a coisa vai acontecendo. Mas, por outro lado, Vanessa, o que eu tenho percebido é que existe também um olhar hoje diferente para a compreensão do transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. Eu acho que as pessoas já entendem a existência, eu acho que já existe uma busca pela solução, mas uma coisa a gente sempre fica aqui na dúvida, né? O quanto a criança é de fato hiperativa, o quanto ela está dentro de um ambiente que a torna desregulada. Sim. Porque, gente, é diferente, tá? A hiperatividade, por ser um transtorno, ela tem características específicas. E que às vezes não estão limitadas só, não é aquelas 3 que todo mundo coloca. A impulsividade, a desatenção. Não, às vezes não são só essas. Existem outras características que podem ser muito bem observadas no transtorno, mas algumas questões elas são muito bem entendidas dentro de uma estrutura familiar que não está organizada. Porque assim, vamos imaginar, toda criança precisa de organização. Sim. Se a criança tiver cuidado, carinho, educação, organização, se ela souber negociar, se ela souber pedir, se ela souber pedir desculpas, se ela tiver ela vai estar bem. Esse é o básico para ter. Mas quando ela está num ambiente desorganizado ou desestruturado, como é que, sendo uma criança hiperativa ainda é mais difícil, mas se sendo uma criança típica, né, não neurotípica, enfim, se ela precisa de uma forma de organização para dar conta do seu dia, imagina uma criança que tem o transtorno do déficit de atenção. Sim. O que eu estava falando esses dias, né, sobre o atendimento em consultório. O que acontece? Me perguntaram assim, qual a maior dificuldade, né, dentro do consultório em lidar ali, né? Em quais situações são mais difíceis? Eu falei, o mais difícil eu acho é lidar com as famílias. Porque muitas vezes a família não consegue ajudar. Porque se tivesse um apoio da família, tudo seria, né, mais fácil. Porque o que acontece realmente é o que você falou. Às vezes a família não tem rotina, não tem organização. Essa criança vive naquele mundo perdido, fazendo o que ele quer, a hora que ele quer, dormindo a hora que ele quer, jogando o que ele quer. Então isso, né, dificulta muito o trabalho, né, dos profissionais que estão ali tentando ajudar. E dificulta a rotina, dificulta a criança de conseguir, né, se organizar, conseguir, né, até se organizar mentalmente, do que tem para fazer, ter as responsabilidades também que um ambiente assim não tem, né, essa criança que convive num ambiente assim que não tem rotina, não tem horário, ele não tem essas responsabilidades, né? E isso para o TDAH é bem complicado, porque eles precisam ter rotina de horários, rotina de estudos, ter as responsabilidades mesmo que eles têm que fazer, porque como eles não têm, né, o TDAH é muito assim, né, desorganizado por si só, então não consegue organizar o que tem para fazer. Então, se você não tem uma rotina bem organizadinha para ele, a criança principalmente, ela vai ficar perdida naquele ambiente. E também o que eu vejo com relação ao apoio dos pais, né, até como você disse, ter aquela relação de sentar e conversar, de ter um momento de perguntar, de ver o que a criança fala, como ela se sente, ter essa troca, né, deixar com que eles organizem ali os pensamentos, falar, poxa, eu realmente penso isso, eu acho aquilo, porque eu vejo que eles não têm muito essa questão mesmo emocional, talvez, de parar para organizar os pensamentos e falar, poxa, é isso, é aquilo. Então, às vezes, eles soltam umas coisas assim meio perdidas no ar, que depois você pergunta e fala, aí eles param e falam, poxa, é verdade, não sei porque que eu falei isso, não sei do que foi essa resposta. Então, vamos então raciocinar, vamos pensar, por que você respondeu isso, do que é isso, para eles poderem se organizar mentalmente, emocionalmente, tudo, né? Isso é muito importante. É isso. Veja, se a casa já não tem essa rotina, a criança
típica entra e não consegue se reorganizar, ou seja, se não tem um horário para almoço, não adianta chegar no final do dia e falar assim, nossa, essa criança tem TDAH. Não, ela não tem. Ela não tem uma estrutura dentro da casa que faça com que ela entenda quais são os horários, quando se faz. Eu tinha uma cliente que ela dizia assim para mim, Esther, eu aprendi uma coisa com a minha filha. Ela chega em casa, ela põe a mochila no mesmo lugar. Eu criei espaços. Então, colocava ali, mochila aqui. Roupa do uniforme aqui. Ela ia colocando os espaços para que quando a filha chegasse da escola, as coisas fossem colocadas nos seus devidos lugares. Por quê? Porque era todo dia assim, mãe, cadê a mochila? A mochila? Tá, mas aonde? A mochila tá ali. Não é? Mãe, eu tinha lição. Mãe, eu tinha... Então, a responsabilidade das coisas dos seus filhos tem que ser dos seus filhos. Se você indicar, se você mostrar, se você disser como uma coisa tem que acontecer, e é a que a gente falou agora, você precisa de muita conversa. Sim. Você precisa de uma organização. É aquilo que eu falo, aquele quadro, sabe, mãe? Aquele quadro que você pode colocar na cozinha, colocando qual é a rotina, o que ela quer que a criança tem que fazer. E não é só para criança com transtorno de déficit de atenção e a hiperatividade. É para qualquer criança. Sim. Se você cria essa rotina, esse quadro de rotinas, isso facilita tanto, não só a vida da criança, mas a sua também. Sim. Não é? Você acaba tendo uma modificação na forma de controlar as coisas da casa. Verdade, eles ficam, até né, na escola a professora coloca né, a rotina e eles ficam ansiosos, falam, o que vai ter hoje? Então vamos colocar na lousa, deixa ali a rotina. Então para a criança, mesmo que não tenha TDAH, é interessante eles terem a previsão do que vai acontecer, do que tem hoje, que horas que é, para organizar os horários, o tempo, que a questão do tempo também para o TDAH é difícil, porque às vezes não se organiza direito, não deu tempo, passou da hora, não dá mais para fazer, já passou, então isso acontece muito. Então, tendo a previsão da rotina, dos horários, fica muito mais fácil. Muito melhor. Mas o que também acontece muito hoje, que eu vejo, é que as crianças não têm muito tempo e espaço de brincadeira, né? Principalmente ao ar livre, mais solto, mais à vontade. Tem muitas crianças, tem muitos afazeres durante o dia, então não dá tempo de ter um tempo ocioso, de ter um tempo de não fazer nada ou de só brincar. Então, quando aquela criança está num ambiente que às vezes tem que ficar meio né, contido, ele mexe, ele fala, nossa, isso aí deve ter TDAH, tem hiperatividade, não para. E às vezes eu até pergunto para os pais, né, então, mas é hiperativo até que ponto é essa hiperatividade? Porque às vezes não é criança só, né? Pois é. A criança tem que ser criança e hoje em dia eles não estão tendo a oportunidade de E é isso que eu acho que a gente tem que deixar bem claro. O que é de fato um transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, o que é o TDAH e o que é o processo natural do desenvolvimento infantil. Sim. Que as pessoas agora também estão confundindo isso. A criança tem que ser aquela criança que senta, pega o celular e fica quietinha ou jogando ou né, vendo algum vídeo. Essa é a criança que o pessoal espera hoje. Se a criança se movimentar um pouquinho, nossa, não para quieto. Eu falo, gente, mas tem 8 anos? Então, tem que ser criança. Tem que ser criança. Tem que brincar, vai pular, vai subir, vai descer. Deixa ele desenvolver. Como que ele vai se desenvolver se ele ficar parado, né? Parado e ainda com o celular na mão. Que então, para mim é o fim do fim, né? Mas é o que mais a gente vê hoje. É o que mais a gente vê. É o que mais Desde a gente bem vê. Pequenininho, chega numa recepção de um ambiente assim, celular. Fica quietinho aí. Então, né? Isso é bem complicado. Assim, que geração que nós vamos ter daqui a uns anos, né? Que não tem oportunidade de ter curiosidade, de, né? Ir num lugar ao ar livre, mexer, procurar, né? Que antigamente as crianças iam procurar a Joaninha no graveto, ia olhar, né? Isso faz parte da É o que a gente hoje faz na clínica, né? De psicopedagogia. É fazer essas pequenas ações
Para deixar com que a criança se desenvolva, né? Às vezes chega uma família e fala, ela tá mexendo. Eu falo, não tem Mas problema, ela veio aqui para aqui é um ambiente para eles, então pode mexer. Eu deixo, sabe? Tira do lugar, deixa tirar, deixa aguçar a curiosidade, a criatividade, porque quando a criança fica muito contida, ela não tem espaço para ter criatividade. E é aí que a gente vê crianças hoje, que você fala, vamos produzir uma frase. Ai, tia, eu não sei fazer frase. Então, mas vamos pôr a cachola para funcionar, porque eu não consigo, né? Eu só tenho tudo pronto ali no celular. Tá ali. Não tem como criar, né? Até tinha uma criança que eu estava atendendo ontem. Eu falei, então, agora você vai vendo as coisas, onde você passar e vai tentando. Olha uma coisa e fala, nossa, o que eu poderia criar com aquilo? O que eu posso escrever? Uma frase ou um texto? Porque precisa aprender a criar. Fala, o texto é seu, a criatividade é sua, pode acontecer tudo nesse texto. Então, né? Eles têm que aprender a ter essa liberdade de criar. Porque às vezes o criar, porque eu acredito muito, Vanessa, não sei se com você também, no atendimento 1 para 1. Sim. Eu acho que esse é o caminho para você. Porque tudo que você consegue desenvolver em grupo normalmente acontece aonde? Dentro da escola. Agora, o momento da criança, que é importante, viu? Eu não estou desmerecendo, não. Acho importantíssimo esse convívio com o grupo, desenvolver em grupo, mas a possibilidade de pensar por si só. Sim. E criar as suas próprias formas de resolver problemas. Sim. E é interessante isso. Essa semana, essa situação. A menina chegou, tirou tudo do lugar, desarrumou tudo, e a mãe empolvorosa. Ele falou, mas pode ficar. E eu nem estava atendendo a mãe, aquela criança em particular. Eu estava conversando com a mãe e não era nem... A menina, tirou tudo, pôs tudo no chão. A hora que acabou, eu sentei no chão com a menina e falei assim, agora você me ajuda a guardar? Na hora. A mãe, na minha casa não adianta eu fazer isso. Mas como é que você conversa com ela para fazer isso? Como é que você pede? Né? Geralmente em consultório, a bagunça que eles fazem, eles mesmos guardam, Exatamente. Né? Eles não têm problema de guardar. Como é que você sabe pede? Que está guardando, mas depois a gente vai ter oportunidade de pegar de novo, de jogar de novo. Com a forma de como, né, se conduz, né? E até, olha, tem mais criança que vai usar essa parte aqui. Sim. Tem mais criança. Então a gente tem que ter para todo mundo, saber dividir. São várias questões que são desenvolvidas dentro do próprio consultório. Eu acho que, às vezes, as pessoas esquecem que a criança está ali para aprender. Eles são como, né? O pessoal fala, uma esponja que está absorvendo tudo. Então, assim, a forma como você fala, a forma como você lidar com a situação e também ensina, porque eles estão para aprender, né? Eles não nasceram prontos, então não vai saber se você não ensinar. A forma que você ensinar é aquela que ele vai aprender. Então, se for com agressividade ou com, né, uma forma mais bruta, ele vai ser daquele jeito. Então, e vai reproduzir. Então, vamos. E outra coisa que eu costumo fazer muito, às vezes a pessoa fala, nossa, é interessante ver você falando com a criança, porque eu falo assim, de igual para igual. Então, vamos refletir? O que você achou legal? Tá certo isso? Então, eles têm que aprender a pensar. As crianças de hoje, elas estão muito... Eles não pensam, né? Eles não param para refletir. Eu falo, vamos pensar? O que você acha? Tia, você viu um YouTube, não sei o que. Eu falo, mas você acha legal para a sua idade? Daí eles ficam meio assim, então, vamos pensar. Acho que é melhor você procurar uma outra coisa para você assistir. Porque como tem muita liberdade, né, no celular, assiste o que pode, o que não pode. Aí eu falo, acho que não é legal, viu? Aí eles ficam pensativos, assim. Então, eles têm que ser colocados para pensar, para criar, para desenvolver as coisas. Porque senão nós vamos ter uma geração que só tem pronto, né? Alguns têm, né? Já nato isso, assim, nato. De criar, de fazer, desenvolver. Mas a grande maioria é mais cômodo só receber, né? Assistir, ver e a gente não tem parar que para refletir. O importante é a gente ensinar a buscar. Ensinar a buscar. É sempre a melhor forma. Para as mães, de que forma você pode mostrar para ela a importância de ela observar os sintomas? Já que a gente estava falando agora, né, que o transtorno do déficit de atenção pode estar ou não associado, né, a uma impulsividade como predominante, a uma hiperatividade como predominante, ou a uma retração como predominante, apenas a falta de atenção.
Para as mães, como que a gente pode, ou você pode, né, mostrar para ela a importância de observar os comportamentos, os sintomas e de que maneira a gente pode garantir, vamos lá, a melhor qualidade de vida possível, né? Para a criança que tem o TDAH. Então, para quem é mãe e tem criança em casa, que percebe Aí que... vai a sua experiência como mãe agora, né? Porque eu falo que no início eu percebia que alguma coisa não estava muito, sabe? Eu ainda não era psicopedagoga, então depois eu comecei, já estava começando a fazer ali minha pós, já buscando entendimento sobre isso, porque eu gostava muito da área. Você começou a fazer a pós por causa... Acho que foi as duas coisas. Eu tinha vontade, como eu gosto muito de psicologia, tudo, eu gosto muito dessa área. E aí eu comecei a fazer a pós, ao mesmo tempo deu de encontro, sabe? Com essa fase da minha filha, que era muito pequena, ainda tinha tipo 5 anos. E aí eu comecei a perceber, falei, poxa, não tá. Mas é como você é muito, né? Tá começando ali a estudar. Eu falei, alguma coisa não tá legal. Acho que isso é muito desatento, é muito... E aí, assim, o que você consegue observar em casa é a criança... Às vezes já almoçou e fala, eu almocei, mas eu comi mesmo? Sim, você não lembra? Aí você vai relembrar e fala, é verdade. Então cai muito, às vezes derruba as coisas, esquece. Na escola às vezes não consegue ir muito bem, porque está sempre voando a cabeça, né? Ou então você fala, a pessoa está lisa, percebida, não sabe... nem onde que tá, né? Parece que a pessoa tá ali, mas a cabeça tá em outro lugar. Eu falo que é uma entidade, né? Corpo presente. A cabeça, você fala, às vezes você tem que até... Opa. Volta aqui. Então, volta aqui. Às vezes eu falo, né, como eu tenho dos pequeninos, eu falo, terra chamando, terra chamando. Eles olham assim, porque assim, a cabeça está em outro lugar. Ou então uma criança que você tá conversando com ele, tá ali no raciocínio, aí do nada... ele fala sobre outra coisa. Tipo, você tá explicando, tá falando alguma coisa. Isso acontece muito comigo em consultório. Aí, meu vô tem 89 anos. Fala, legal, então, mas vamos voltar ao que a gente estava estudando aqui. Então, tipo assim, começa a contar uma história, conta a história da metade para o final, não conta a história inteira, não consegue concluir, né? Então, chega em você e fala uma coisa, tipo assim, que você fala, mas sobre o que você está falando? Do que é? Então, assim, na fase da adolescência, a minha filha, né, já tem tratamento há muito tempo, nossa, hoje ela consegue se organizar, tudo, mas ainda acontece dela virar aí para mim e falar uma coisa, tipo assim, que eu falo, do que você está falando? Esqueci de te falar o que era. Mas assim, ela já está falando sobre o que é, mas não falou, tipo assim, sobre o que ela estava falando. É até difícil de explicar, assim, não lembro nenhum momento para falar agora. Mas, tipo, uma coisa que ela começa a dar a resposta de talvez alguma pergunta que eu fiz antes, há algum tempo atrás, mas não fala sobre o que é. Eu falo, mas se você não me falar sobre o que é, eu não sei. Eu não vou saber do que você está falando. Então... isso acontece muito, esquecer as coisas, se perder nos horários, procurar às vezes até uma roupa que não sabe onde está, mas está ali do lado, e a pessoa olha, não tá, mas está. Isso é muito típico de criança, né? De falar, não tá, e a mãe fala, se eu achar. Então isso, né, é típico de criança, mas no TDAH acontece muito também. Sim. E é isso, eu acredito que tem que observar muito bem essas questões, mas isso quando é muito recorrente, é muito mais profundo, não às vezes aconteceu que um dia esqueceu, não sei que dia fez tal coisa, é muito mais profundo, né? Uma coisa que vai atrapalhando o cotidiano, vai prejudicando aquela pessoa nos afazeres, isso não só na criança, mas no adulto também. Então a gente fala, mas como saber se é TDAH ou se não é? Como saber se realmente isso, né, a pessoa tem um diagnóstico, tem esse transtorno ou não? É quando começa a prejudicar, tanto nas maiores, né, adultos, tudo, as relações, porque eles não têm muito, né, esse cuidado com data, hoje é um aniversário de namoro, ou então, né, aconteceu tal coisa, ter mais aquele cuidado com a outra pessoa, porque para eles às vezes passa desapercebido, então passou, não lembro, não vi. Então, às vezes é tido até meio como que, não tá ligando para mim. Mas isso na fase, né, mais adolescência adulta. Mas não é, porque a pessoa não se atenta mesmo, né? É diferente um pouco da criança, que é mais as questões de esquecer as coisas, de não focar na escola, não prestar atenção no conteúdo. Às vezes a professora tá falando, tá viajando, eu falo, tava lá em outro planeta. E no adulto é um pouquinho diferente. No adulto é diferente. No adulto a ação
A ação é outra. Porque a consciência da situação também é outra, né, Vanessa? A consciência do comportamento é diferente. E outra coisa também que eu percebo é um processamento mais lento, né? Então, quando a gente fala, dá alguma informação ou pergunta alguma coisa, parece que o processamento demora, né? Então, demora para eu falar. Aí, você tem que dar um tempinho ali, né? Para entender o que você está falando e, às vezes, tentar ligar as coisas para responder. Então, eles têm, na grande maioria, não digo todos, né, mas um processamento mais lento. Apesar que quando, na característica assim, da criança hiperativa, ela tem também essa questão do processamento mais rápido. Então, a gente tem os dois extremos, né? Exato. Tem criança que o processamento é muito longo, muito lento, demora muito. Então, ela é aquela criança geralmente mais no desatento. No hiperativo, geralmente, o processamento é muito rápido, né? Então, você está falando, a criança já está pensando lá ou está falando antes de você, né? Você não dá tempo nem de perguntar, já está respondendo. Ela já está respondendo, ela termina. Isso é muito comum. Você começa a pergunta, ela já termina a sua pergunta, já traz responde. Outra, não é? E já fica uma conversa muito... Mas também por conta dessa impulsividade. Sim. E uma outra coisa que a gente percebe bastante, Vanessa, é que... não necessariamente a pessoa hiperativa não vai ter conhecimento ou não vai ter o conhecimento da matemática. Sim. Pode ser que a criança hiperativa conheça bem a matemática, porque é o hiperfoco para ela, aquilo, é a disciplina de gosto, né? Ela gosta daquilo, ela vai acabar focando naquilo. Eu tenho crianças que eu atendo que são hiperativos, falam muito e assim só fazem conta de cabeça, não conseguem nem fazer no papel. Eu acredito que talvez até por conta dessa impulsividade eles não conseguem, e às vezes a professora pede para registrar, mas a criança não quer registrar, porque para ela na cabeça já está pronto, já tá pronto. Não dá nem tempo, ele já está te dando a resposta. Então por aí a gente vê, né, o TDAH tem dificuldade ali escolar. Tem em determinado, né, momento. Aí eu te pergunto, é dificuldade escolar isso? Então. Porque uma criança que consegue fazer todo o raciocínio já na cabeça e traz aquele raciocínio pronto. E de forma correta. Porque também, gente, tem formas diferentes de você criar um raciocínio, de você construir uma conta ou construir uma lógica, não é? Às vezes eu fico um pouco preocupada com a escola, pela escola se tornar um ambiente muito reprodutor do mesmo método, da mesma forma de aprender. E não dá essa abertura para uma criança que tem essa habilidade de construir conhecimentos de forma diferente. Isso é uma questão assim bem complicada que eu vejo hoje, porque a gente lida ali, né, muito, né, diretamente com as escolas, com as professoras. E com a forma de aprender de cada indivíduo, né, que esse é nosso papel. Essa é uma questão bem complicada, porque a gente fala tanto, né, com a forma de cada um aprende, de que forma que aprende, como que é a melhor forma daquela criança aprender. Porém, a gente se depara com uma criança que faz uma conta de cabeça, muito rápida, mas que a escola exige que faça o registro. E aí ele não quer fazer o registro, então fica aquela, mas não quer fazer o registro, então assim, ele é obrigado a fazer o registro, ele tem que fazer o registro. Então a gente tem assim, né, métodos aí de ensino que ainda são muito antigos, muito engessados. Para a criança TDAH, eles têm o pensamento lá na frente, eles são muito criativos, eles são muito... Então para eles seria muito melhor se esse ensino fosse, né, mais, como a gente fala tanto de flexibilidade, né, mais flexível, diferente, aulas mais dinâmicas, com coisas mais que a criança pudesse fazer, pegar, mais concreto, né? Acho que isso seria muito mais fácil, mas infelizmente a gente tem... Você sabe, Vanessa, que eu atendo uma criança que ela, quando ela vai fazer a conta de dividir, ela não faz a conta complexa, ela faz o outro modelo. Mas por que você faz o outro modelo? Porque eu gosto de fazer conta de vezes, eu gosto de multiplicar. Então, se eu tenho na chave 2 algoritmos, ela gosta de multiplicar esse vezes esse, dá nesse, sobe tira tudo. Ela tem a paciência de ir no passo a passo.
E muitas vezes a gente se depara até com adultos, que cada um tem o seu Tem a sua sistema forma, ali, a sua isso. forma de fazer. Desde que a pessoa consiga chegar no resultado, né? Igual eu falo, às vezes tem aquelas contas muito mirabolantes de química, de não sei o que eu falo, eu consigo chegar no resultado. Agora eu não sei se eu estou fazendo o método correto, como, o método que não foi é me colocado como porque correto. correto, né? É o que a gente consegue fazer ali. Mas é bem isso que você está falando, né? Cada um tem uma forma de desenvolver aquilo, desde que consiga chegar no resultado, tá ok, né? Não tá ok. Mas geralmente a gente, pensando em escola... Pensando em escola, a valoração é pelo processo, não pelo produto final. E eu entendo que o processo tem que ser entendido. Mas se a criança construir um processo de raciocínio bacana, que chegou ao resultado final, por que não valorizar, né? Porque eu já tive casos em que a escola deu errada a conta que a criança fez com o modelo tradicional. Porque às vezes elas querem saber se sabe o modelo tradicional. Mas, poxa vida, mas não tá certo. Né? Então, foi uma briga, assim, para você me fale o que está errado aqui. Onde que a criança errou nesse processo aqui? Errou alguma coisa? Não, né? Chegou no resultado, as contas estavam todas certas, chegou... mas foi muito longo. Ela não está com pressa. Se ela quis assim, né? A gente fala tanto de transtorno, déficit de atenção e hiperatividade, ela não está com pressa. Não, eu não estou desmerecendo, entendeu? Nenhum dos processos. Eu estou dizendo que a gente tem que ser, acho que um pouco mais flexível com a forma como, principalmente as crianças. Apesar de que, vamos lá, também tem uma coisa muito importante, que é um direito da criança, né? Peraí, antes de falar desse direito da criança, que eu acho que é importante a gente trazer, você está gostando desse tema? Tá muito legal? Eu tô adorando, porque aqui a gente está trazendo coisas que eu tenho certeza que acontecem dentro da casa de vocês. Na verdade, que acontece na casa de toda mãe. Sim, verdade. Tendo ou não filhos com hiperatividade. Estou adorando esse tema. Se você está gostando, vai lá, se inscreve no meu canal, ativa o sininho, curte, compartilha. Eu tenho certeza que você tem uma mãe amiga que está precisando disso. Entender como é que funciona a cabeça do filho e como é que ela pode se autocuidar diante das angústias quando percebe a existência de algum transtorno, não é mesmo? Se inscreve, vou adorar. Voltando, queria te falar sobre isso, né? Veja, eu esqueci. Sobre os processos? Sobre os processos. Quando a gente está pensando nesses processos e a forma como esses processos acontecem, soma-se a tudo isso o fato de que a criança é uma criança de direito. E qual é o direito dessa criança? O direito de ter um plano de educação específico. Então, ela tem que ter um plano especializado só para a necessidade dela. Não adianta eu querer que uma criança aprenda igual a todas as outras se ela já demonstra uma forma diferente de aprender. Sim. É outra questão que a gente se depara bastante, né? Que é essa questão de ter uma adaptação, um plano de ensino diferenciado para a criança que tem transtorno. Eu vejo que até as que não têm, se ela tem uma necessidade, deveria ser, né, feita ali a adaptação, mas a gente sabe que é outra questão, né, difícil. É outra questão difícil. Mas é um direito, né? É um direito. Aí entra aquela outra história, né? A mãe que tem que também correr atrás, em busca dos direitos, em busca do que o meu filho tem direito ou não. A gente se depara muitas vezes com precisa do laudo, tem que ter o diagnóstico, tem que ter o laudo válido, passou de 6 meses, não vale mais. Então tem um monte de questões aí, né, burocráticas que a gente tem que... Por isso que eu falei no início que a gente não tem que ser refém de laudo. Sim. Porque assim, eu não preciso do laudo para começar a atuar dentro do consultório. Você depende do laudo. Quando você olha, você já não sabe como é que você vai poder traçar um plano de intervenção. Eu também. Sim. E dentro de sala de aula, acredito que é a mesma coisa, né? Apesar de que, claro, hoje a gente sabe que a realidade do professor é também complicado. Muito aluno, enfim, a gente sabe que dar conta desse monte de crianças e observando um por um é diferente, é difícil. Mas a gente ainda se depara, assim, não que
que a escola não observou, que a professora não percebeu, mas que precisa de toda essa documentação para que seja feito o que precisa ser feito. Dificilmente fazem adaptação sem laudo, então acontece muito isso, né? Ainda. Eu acho isso muito complicado. Isso quando se estende, não só, quando se estende para qualquer transtorno. Né? Isso é uma coisa muito complicada da gente ficar pensando e tentando organizar, porque quando essas crianças chegam na nossa mão, né? Elas já vêm, a gente olha, a gente já sabe onde está o nó. E muitas vezes a escola não está muito favorável a conversar com a gente, né? Verdade. Geralmente. Na grande maioria. Tem uma pergunta que sempre as pessoas fazem para mim no consultório. Viu? O TDAH tem nível? Não. Não tem nível de TDAH. Tem cura? Também não. Ele tem tratamento, né? A criança, ou depois vai se tornar, né, um adulto, adolescente, adulto, vai sempre ter as questões ali de déficit de atenção, mas a gente tem tratamento, tem a organização, tem assim, além dos tratamentos, né, essa equipe multidisciplinar, então teria o tratamento com neurologista ou psiquiatra, tem o psicopedagogo, psicólogos, profissionais de repente, fono, o TO, às vezes precisam de... o TO também um profissional que o TDAH precisa muito. Geralmente eles têm muita questão motora, muita dificuldade motora, né? Então, tanto coordenação motora fina, a coordenação motora global, eles têm, né, às vezes ali uma dificuldade que precisa ser trabalhada, que o TO ajuda bastante. Mas assim, ao longo dos anos, geralmente o TDAH ele vai aprendendo a se organizar, aprendendo ao que ele sabe que ele precisa, já prevê que ele vai precisar, então ele já vai se organizando. Tem as dificuldades ali na vida adulta ainda, né? Dependendo da pessoa, se não for... Né? Se não tiver tratamento, mais difícil. Mas quem faz o tratamento direitinho vai ter algumas questões, mas a vida vai ficando bem mais leve, né? Vai conseguindo se organizar melhor, e lidando com o cotidiano, e vai ficando mais fácil. E a coisa vai acontecendo, né? Eu atendo uma moça que ela fala assim: Esté, se você soubesse como é a minha cabeça, eu imagino. Ela fala assim: sabe quando você tem uma gaveta cheia de calcinhas e meias juntas? Então, quando você quer procurar uma, você joga todas fora daquela gaveta e depois você quer arrumar, mas você não tem a paciência para, e você pega todas elas e joga dentro da gaveta e fecha. Eu falei: só me explique uma coisa. A sua cabeça, com essa organização que você tem, é igual a sua gaveta real? Ela falou assim, Então, é exatamente esse o caminho, né? Porque o adulto tem a consciência do processo. Então, até busca outras formas de regulação. Porque quando você é adulto e você sabe que você sente que tem algo errado, você vai buscar esse acompanhamento. Né? Mas a criança, ela não tem como entender, ela não tem consciência do que está acontecendo. E por não ter a consciência, quem tem que ser o adulto na relação são os pais ou, né, os acompanhantes. Eu penso assim, né? A minha filha hoje vai fazer 18 anos, comecinho do ano que vem. E ela fala: mãe, a minha cabeça, assim, tem um monte de... vários sons, várias memórias, vários pensamentos, tudo ao mesmo tempo. Então, eu penso que é aquele barulho, né, de ruído, de falação. Então, assim, hoje ela me fala, mas quando ela era pequena, ela não sabia descrever isso. Então, você pensa uma mente, assim, de uma criança na escola, com blá, 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 um monte de interferência. Deve ser muito difícil, né? Mas depois que a pessoa vai ficando mais adulta, ou vai crescendo, né? A criança, né, vai crescendo, ela vai conseguindo expressar e falar: olha, tem um monte de falação. Então, e às vezes também eles têm uma forma de se regular diferente, né? A minha filha, por exemplo, ela põe o fone e ela vai estudar. Meu marido fala: meu Deus, como consegue estudar ouvindo música desse jeito? Mas é uma forma que ela consegue. E não só ela, já vi assim, vários outros que conseguem vários adolescentes estudar e tudo, ouvindo música. Então, tipo, como consegue concentrar na música e concentrar ali no que está fazendo? Mas eles conseguem fazer isso. E outra coisa importante é
eu não sou uma apologista da medicação, não é isso. Eu não sou apologista da medicação. Mas a gente sabe, Vanessa, que em alguns casos, sem a medicação, a gente não consegue fazer a intervenção correta. Sim. Porque a criança não alcança ao que a gente está propondo. Porque a desorganização, às vezes, é tão grande que ela precisa dar uma baixada na bola para poder entender o que a gente está falando. A medicação às vezes é necessária, tem momentos ali que chega um ponto que sem a medicação, por mais intervenção, tudo que seja feito, a criança não consegue. Então ela vai ter várias notas baixas, e aí eu sou uma pessoa que prezo muito também pela parte emocional. Então eu sempre falo para as mães, cuidem para que não chegue aquele ponto de ter aquela baixa autoestima, de falar, eu não consigo, eu não posso, eu não quero mais ir para a escola, que tem várias crianças que chegam a esse ponto de não querer mais ir, falou em escola, pegou o uniforme, nossa, começou. Aí a casa vira aquela bagunça, eu não quero ir, eu não vou. Então, assim, é muito importante cuidar para não chegar nesse ponto, né, porque... É muito difícil, né, você se sentir incapaz de alguma coisa. E para uma criança estar sentindo isso é porque realmente ela está se sentindo muito mal. Então, tanto prezar né, não chegar a esse nível, né, a parte emocional, porque eles são super inteligentes, super capazes, só que eles chegam num nível assim de não estar dando conta ali da escola, de achar que eles não conseguem, né? Então... Nesse ponto eu vejo que, não só no caso, né, da hiperatividade, mas eu falo muito da criança desatenta porque eu tenho a minha experiência, minha filha ela era muito desatenta, só ela não era hiperativa. Então, no caso do desatento, a medicação vai ajudar muito nessa parte. Então, nossa, começa com a medicação, a criança parece que é outra criança, em todas as áreas, assim. E no hiperativo também, porque daí ele consegue se melhorar, né? Essa questão da hiperatividade, dar uma acalmada. Então, você consegue, né, fazer com que ele até se regule melhor, estando medicado, tá mais centrado. Mas a medicação assim, é uma questão que eu vejo que é bem complicada também de falar, porque vai muito da família, se a família está disposta, se ela aceita. É uma questão difícil para as mães também, eu já passei por isso. Quando você vê aquele medicamento com a tarja preta na frente, você fala, poxa vida, será que eu dou essa medicação? Não dou, a bula é enorme, né? Eu fiz questão de nem ler. Eu falei, se acontecer algum efeito colateral, eu vou ler, porque senão não vou dar. Então, assim, para minha filha foi necessário, fez uso, tanto que ela, nas últimas fases de provas, antes dela começar com a medicação, ela tinha ficado de recuperação em todas as matérias. E eu já, como psicopedagoga, sempre fui eu que ajudei ela. Nossa, aí ela começou a chorar. Porque ela já estava no quarto ano. Claro. E aí os amigos, quando você tirou? Aí eu falei, infelizmente, acho que vai ter que... E a gente entrou com a medicação, assim, foi muito bom. Ela ainda usa quando a gente sente a necessidade, dependendo da fase de provas. Também foi feita adaptação na escola, que, nossa, a professora dela, maravilhosa, maravilhosa. Desde o primeiro dia percebeu a dificuldade, já começou a adaptar e tudo, e... Você vê, nem precisou do diagnóstico, já não começou. Precisou. Então. No primeiro dia, ela falou, mãe, foi impressionante. Eu cheguei, ela estava retomando o conteúdo do ano passado, que ela era nova naquela escola. Uhum. Ela bateu na mesa e falou, você não está entendendo nada, né? Porque ela devia estar voando, escola nova. Voando, e aí ela percebeu e começou a adaptar. Eu falei, nossa, foi um anjo, ensino médio ainda. Você vê? Um anjo na nossa vida. E ela começou com a medicação. Assim, daí às vezes ela faz uso, assim, quando ela vê que agora parou de adaptar, você vê, ela já está num nível que ela não precisa mais de adaptação. E matemática, física, química são conteúdos mais, né? Que precisa de no uma caso da minha outra filha, forma de raciocínio. Né? Porque o TDAH também ele é muito mais para a parte criativa, exato, humanas, do que exatas. Pelo menos a experiência que eu tenho, né? Pode até ter algum outro aí que mesmo tendo TDAH é mais de exatas, mas a minha filha é muito de humanas, assim. Então ela fala, matemática para mim. Então, assim, foi super tranquilo para ela, porque teve um apoio, assim, muito bom. Você sabe que na verdade, a gente está falando da sua filha e você tem uma filha e o filho com... E o marido com o TD. Então, olha só, a diferença entre... Na verdade, o TDAH, ele acontece em meninos, em meninas, da mesma forma. Só que a ação, às vezes, é diferente. As meninas têm uma tendência a ser menos hiperativas. E não é porque é porque
nós aprendemos a regular as meninas de forma diferente. Sim. Então fica mais difícil a gente diagnosticar o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade em meninas. Por quê? Porque há uma tendência da criança, da menina já ser podada desde o início. Então, a hiperatividade é contida. Então, normalmente elas ficam mais tímidas, mais quietas nos seus cantos, não é? A grande maioria do TDAH hiperativa são meninos, né? A gente raramente se depara com uma menina hiperativa. Acontece, não que elas não sejam, mas há um bloqueio feito pela Por própria... outro lado, as meninas são muito impulsivas. E né? impulsivas. Aí Muito você vê a impulsiva. impulsividade. E a pouca... e menor grau de hiperatividade. É legal a gente até entender, porque às vezes a gente olha para a filha, né, e fala assim, não, mas ela não é hiperativa, ela não está. Então, ela não está por algum motivo, mas ela é. Ainda tem pessoas que confundem muito, né? Falam, mas não é TDAH, porque ele não é hiperativo, então já falou em TDAH, já acha que, né? Ele é só desatento, né? Ele é só desatento. Gente, você tá vendo que minha voz já tá indo embora, né? É o assim, também, né? É o ar. Uma outra coisa importante da gente pensar e que você começou a falar, vamos cuidar antes que essa autoestima entre em total baixa. Isso é uma coisa, gente, que acontece demais. Mas acontece num grau absurdo. Sim. Porque, olha, quem tem o TDAH, ele transtorna-se e ele transtorna o outro. Sim. Não tem como. É uma coisa complicada, porque essa falta de ajuste, né, acaba com que o outro se sinta extremamente incomodado. Sim. Principalmente quando o outro não tem o conhecimento do porquê, né? Então, o que acaba acontecendo? Normalmente, as crianças com transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, elas são aquelas crianças que são frequentemente mais criticadas, às vezes criticadas dentro de casa, muito, porque não há o conhecimento. São criticadas na escola, são criticadas... Então, você vai criando tipo uma ovelha negra da família, uma ovelha negra da escola, a criança fica, de fato, excluída de algumas coisas. Sim. Isso realmente não colabora. Não colabora. Isso é uma situação que acontece muito. A criança, ela é excluída. Ela também, eu percebo assim, no início eles não têm muita consciência, mas depois eles começam a tomar consciência que realmente eu não consigo algumas coisas, né? Então, assim, cada um tem uma habilidade, cada um é bom em uma coisa, ou em mais coisas, mas às vezes eu tive uma criança que eu atendia, que ele começou a fazer beisebol. E ele falou que o professor, porque eles são muito rígidos, né? Então, fala, pra lá, e ele... Perdido. Ele não conseguia ter aquela agilidade, porque ele tinha um processamento mais lento. E ele era um menino só desatento, não era hiperativo. Ele não conseguia ter aquela agilidade de tipo, a bola foi, ele já... Então, ele teve muita dificuldade. E aí ele começou a se sentir muito mal, porque ele percebia que ele não conseguia jogar. Falei, então não teria possibilidade de buscar um outro esporte, de repente você gostar de outra coisa? E agora ele joga futebol, ele tem um time, ele é pequenininho ainda, tem acho que 8 ou 9 anos. Ele participa de um time, então ele joga em outras cidades e tudo. Então ele se encontrou no futebol, mas no beisebol para ele não era aquele esporte, sabe? Mas assim, eles começam a ter consciência de tipo, não consigo. Só que a crítica de quem está em volta às vezes é muito pesada, né? Então, assim, ele não é bom, não é que é bom, né? Não se deu bem jogando beisebol, mas ele foi super bem no futebol, o outro foi super bem na natação. Então, a gente tem que achar o que melhor, né? A gente mais gosta, o que melhor se encaixa, mas às vezes, principalmente crianças, né? Eles não têm muito esse senso, né? Então, às vezes critica, tira graça, tira sarro porque tirou nota baixa, porque na hora de se apresentar lá na escola não conseguiu, ou não falou o que deveria ter falado, ou fez uma conta errada, ou deu uma gafe, porque geralmente eles têm muita dificuldade com piada, né? Essas coisas assim, eles não pegam logo
logo assim, de pronto, então às vezes tem um pouco de dificuldade, falam, mas não entendi. É uma situação que aconteceu na minha casa, assim, foi impressionante, quando a minha filha começou a fazer uso da medicação, ela começou a entender os filmes, porque ela assistia os filmes e ficava quieta, né? E aí ela, nossa, agora eu entendi o que aconteceu, nossa, agora... Porque assim, ela começou, acho que rever todos os filmes, né? Centrar e parar e prestar atenção e entender. Porque até então ela deveria só assistir, né? Principalmente quando tem uma piada, alguma coisa assim, fala, mas por que vocês estão rindo? Eu não estou entendendo. Mas, tipo assim, porque não estava ali. O processamento é não diferente. Uma outra coisa que eu vejo aqui, que a gente tem observado, o quanto o processo gestacional pode trazer implicações para o desenvolvimento frontal, e esse desenvolvimento frontal da criança ser levado a, não necessariamente, mas pode ocorrer um TDAH por conta de uso de nicotina, sim, de bebida, né? Enfim, todos esses fatores podem vir a interferir. E a gente sabe disso. Não são só as mutações genéticas, não são... algumas pessoas que são extremamente rígidas, né? Colocam o uso de alumínio, então tiram essas coisas... a alimentação não é mais feita em panela de alumínio. Enfim, muitas coisas podem, mas também não podem, né? Então você tem uma série... Eu acho que são mitos e verdades, né? Em relação ao surgimento ou a existência do transtorno do déficit de atenção e a hiperatividade, não é? Sabendo da importância de cuidar da própria saúde, e sendo a saúde mental importantíssima para o equilíbrio, né? Para que essas mães consigam trabalhar melhor com essas demandas do transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, né? O que você diria para que elas fizessem? Para elas? Para elas. Eu acredito assim, hoje eu penso, porque quando você está vivenciando, às vezes você não consegue ter uma visão, né, geral. Então hoje eu penso assim, talvez eu tivesse tido um pensamento, tivesse feito um pouco diferente, cuidado um pouco mais de mim, sabe? Porque no momento que eu tive a minha filha, meu esposo também TDAH, tem muita dificuldade, tinha, né? Aí foi quando a gente foi descobrindo, né? Que eu também estudando e tudo, e a gente conseguiu perceber que ele também tinha, porque muitos pais têm diagnóstico depois de descobrir o diagnóstico dos filhos. Sem dúvida. Porque aí você vai falar, nossa, gente, eu sou assim, meu esposo é assim, não sei o quê. Aí todo mundo descobre que na família tem mais algum, a gente sempre descobre que na família tem mais algum, né? Mais alguém. Aí a gente, em busca do diagnóstico da minha filha, meu marido falou, nossa, mas sou eu todinho. Tanto que ele já esqueceu até a chave em cima do carro e saiu com o carro, carteira, e a carteira saiu pela vizinhança. Então, assim, a gente cuida muito, principalmente a mãe, né? Ela cuida da família, ela cuida de todo mundo e ela não cuida dela. Então, hoje eu vejo que eu consigo ter mais esse tempo, sabe? De falar, não, tanto que eu não fiz minha faculdade de psicologia antes, porque eu pensava, não, vou esperar minha filha crescer, não sei o quê, pelo menos quando ela tiver uns 17, 18 anos, tanto que agora ela tá para fazer 18. Então, assim, eu poderia ter feito bem antes, né? A gente tem que saber delegar, falar, olha, agora é sua vez de cuidar um pouquinho, então vamos, né, dividir aqui as tarefas, vamos cada um ajudar numa parte para que não fique sobrecarregado. Mas geralmente as mães carregam tudo, levam todo mundo e a família inteira, né, nas costas. Então quer fazer tudo. E já tem toda aquela parte que geralmente fica para a mãe de levar nas terapias, de fazer a lição de casa. Que quem faz a lição de casa com TDAH que não tem tratamento é uma coisa muito difícil. Muito difícil, muito difícil. Estudar com TDAH que não faz terapia, não faz nada, e só a mãe para ajudar, é muito difícil. Então, assim, vai dando um desgaste nessa mãe, né? Um desgaste emocional, físico, que a gente não percebe, mas o físico, tudo, acho que envolve tudo, até a alimentação dessa mãe vai ficar tudo, porque fica tudo em segundo plano, né? A gente cuida, mas a gente vai ficando. Então, o interessante é que consiga, assim, né, da melhor forma, dividir as tarefas e ter um tempinho para você. Eu sei que é bem difícil, mas é necessário, né? Eu acho fundamental a terapia. Fundamental. Terapia. Assim, a terapia é importantíssimo porque a mãe,
se ela não tiver um momento ali, né, que ela possa falar, colocar tudo aquilo que ela pensa, o que ela está sentindo, o que ela está passando, ter alguém para ouvir, que às vezes Dividir, não é igual tem uma que amiga que dividir, ouviu, o exato. marido que ouviu, o filho que ouviu. É alguém realmente que está ali para trocar, para ouvir, para aconselhar, para direcionar. Então, assim, a terapia não só para a criança, mas para a mãe também é muito necessária, né? Vanessa, onde as pessoas podem encontrar você? Eu atendo hoje, né, no Espaço Educare, ali na Kennedy, lá e no Instagram, né, @psicopvanessa. Assim, atendo lá as crianças menores, agora os profissionais, né, da psicopedagogia e da neuropsicopedagogia, e vão ser muito, muito bem-vindos. Espero que todos possam conhecer lá o nosso espaço, que foi muito sonhado e idealizado, né? Depois de um tempo aí de atendimento psicopedagógico, tinha um sonho de montar esse espaço e acabei conseguindo uma sócia, e hoje a gente está lá no Espaço Educare, em Indaiatuba. Preocupações de mãe, tudo juntinho, sem cedilha, sem acento. Vai lá, se inscreve no meu canal, ativa o sininho, compartilha. Eu tenho certeza que vocês vão adorar ouvir todos os conteúdos que a gente já colocou. Vanessa, muito obrigada. Toda quarta-feira a gente está no ar. O seu episódio estará. Vai ser uma delícia receber você. Sim, obrigada. Eu que agradeço ter participado. Um tema bem interessante e que, assim, eu tô aí na prática, né? Trabalhando com isso sempre, já tô craque em falar sobre isso. Muito bem. Gostei muito de bater esse papo com você. É ótimo, adoro esse momento. Gente, muito obrigada. Toda quarta-feira, podcast Preocupações de Mãe.